Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Falta um pouco mais de 8 meses para o primeiro turno das eleições presidenciais em 2 de outubro de 2022 e o bastidor da corrida presidencial já está a todo vapor. Entre os declarados e os possíveis, a disputa tem hoje 12 pré-candidatos à presidência. E a peregrinação pelo Brasil já começou. Neste sábado, o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, que é pré-candidato declarado, esteve em Uberlândia para uma roda de conversas com apoiadores e lideranças da região. O Band Entrevista acompanhou a visita e o jornalista e apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria, conversou com Ciro Gomes. Com você, Victor. Pois é, Ricardo, estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia, onde o Ciro esteve nesta manhã e ele já está, inclusive, com a gente aqui. Obrigado por conversar com a Band, Ciro. É um prazer muito grande, Vitor. Um abraço a toda a gente querida de Uberlândia e de todo o triângulo onde chega a nossa Band. Pois é, a Band ela tem um sinal bem extenso, ela pega todo o triângulo, parte do Centro-Oeste Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste. O que você destaca dessa nossa região? Eu vi você, inclusive, conversando com a imprensa sobre Uberlândia, a produção animal em Uberlândia, o café de Araguari, nós temos também Patos de Minas e Unai. O que você destaca, principalmente, os potenciais econômicos da região? Veja, vocês têm aqui um epicentro, um dos centros da dinâmica econômica mais exitosa do Brasil. Isso não quer dizer que vocês não têm problemas e nem que não têm potenciais que poderiam fazer dessa região muito mais ainda progressista, a bem de vocês e a bem do Brasil. Deixa eu explicar o que é que eu estou falando. Vocês têm, e Minas Gerais tem essa característica de uma geografia muito diversa, então você tem um Vale do Aço que está trabalhando a mineração e ali tem que evoluir para aços finos e tem um reflorestamento na Senibre e ali tem que evoluir para não concentração, né, de renda que esse setor acaba provocando se não houver políticas de disseminação. Aqui a tradição é agropastoril. É uma conexão muito grande, não é, com esse eixo de São Paulo, que está muito avizinhado, a conexão, a gravidade, as forças gravitacionais da economia conectam vocês por aí, mas veja, 50 de cada 100 reais do custo da produção veterinária ou agrícola são importados do estrangeiro. E aí você tem o dólar sobe, aí tem uma sensação de que o preço de exportação melhorou, e a renda do ano passado no setor agropastoril caiu 8%. Por quê? Porque na hora que o dólar sobe e melhora o preço de exportar, sobe tudo nos insumos. Internamente, pela loucura das políticas de preço da Petrobras, fretes e etc, energia elétrica, mas externamente porque o Brasil, de forma imprudente, descuidada, sem planejamento, isso é que eu quero conversar com o empresariado brasileiro, para a gente discutir as coisas com inteligência e não com ideologia tosca que não bota ninguém para frente. Faz sentido um país como o Brasil importar fertilizante? Quando tem uma fábrica de fertilizante, como tem aqui perto em Uberaba, você importar ureia, importar fosfato, importar quando o Brasil tem todos esses princípios ativos, não faz sentido. Nós estamos importando semente de milho. Aí você compra a semente de milho contando o caroço, a unidade é o caroço, paga R$350 e quando colhe a saca de milho de 60 quilos não paga meio saco de semente selecionada. Estou dando exemplo, toda essa agricultura moderna de precisão, que extraordinária que vocês têm aqui, 100% importados os implementos agrícolas. Portanto, eu tenho um projeto de industrializar novamente o Brasil e um dos complexos mais importantes para o qual peça a atenção dos produtores rurais é o complexo industrial do agronegócio. Sabe, verticalizar, produzir aqui no Brasil em real, não é tudo que a gente puder produzir, ajudando a superar o problema tecnológico, os problemas de escala, os problemas de financiamento, que é uma coisa que eu sou bastante treinado em fazer. E depois, você sabe que o máximo de agregação de valor que a gente faz no Brasil da soja é o esmagamento, que é um processo mecânico e já é feito 100% por multinacionais. Não faz sentido. Ciro, um dos seus grandes pilares, claro, na campanha é a economia. Eu peguei até alguns pontos do seu plano de governo em 2018. Eu acho que tem muita coisa lá que ainda continua atual. Por exemplo, a sua defesa da reforma fiscal, tributária e previdenciária. Na campanha, esse foi um dos motes do atual governo que seriam prioridades. Passaram-se 4 anos, mudou-se o comando do Congresso e essas pautas não foram aprovadas. O que garante, caso você ganhe a eleição no mês de outubro, que essas pautas conseguirão ser discutidas no Congresso, até porque há muito poder na mão do Congresso e às vezes senta-se em cima de algumas pautas que são importantes. Qual que é o caminho das pedras aí? A única garantia de que discurso político do Brasil não vai virar isso que virou, uma decepção, uma mentirada, uma propaganda que fala o que o povo quer ouvir, é se nós entendermos juntos, fazer da campanha um exercício educativo, pedagógico, com exemplos, com paciência para explicar, fazer uma metáfora, fazer uma comparação,
para que o povo entre nessa jogada, não agora na eleição, mas depois. Deixa eu explicar para você e para o nosso telespectador do Triângulo, da Band. O que está errado no Brasil, Vitor, não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão safados e incompetentes que faz tudo errado de propósito. Não é, não. É que enquanto nós todos perdemos com esses sistemas injustos, perversos, tem uma meia dúzia de brasileiros que mandam e desmandam do dia seguinte da eleição e estão ganhando muito dinheiro. 5 bancos, meu irmão, no país, controlam 85% das transações financeiras. E faz 30 anos que o Brasil tira de quem produz, de quem trabalha pela taxa de juros, a maior do mundo há 30 anos. Então essa gente é que não quer que mude. O sistema tributário brasileiro é um dos mais loucos do planeta Terra, mas não é porque tecnicamente a gente não possa fazer. Vamos tomar um exemplo prático aqui para não cansar muito vocês. O consumidor brasileiro paga hoje uma carga tributária de 40%. Uma dona de casa, uma pessoa da favela, que tem um telefone celular ou que liga um ponto de energia ou a sua TV, paga 40% de imposto na comida. E sem nem saber por quê. Porque nós adotamos no Brasil um sistema de cobrança indireta. Para quê? Para que os super ricos do país não paguem nada. O Brasil é um de 2 países no mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. E como fazer o Congresso trabalhar junto com o presidente? Vou dizer, trazer o povo para a jogada. Primeiro, não fazer das eleições um jogo de Chico Maria contra Manel. Nós temos que botar em jogo ideias. Eu estou dizendo aqui que vou cobrar um imposto sobre lucros e dividendos. A turma que não paga imposto, e eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar, você arrecada 60 bilhões de reais, 70 por ano. Aí eu começo a dizer de onde é que vem o dinheiro para eu botar a criançada numa creche que preste, numa escola de tempo integral, como nós fazemos no Ceará. Por que a gente não vai fazer isso se não botar o povo na jogada? Eu tenho que transformar a eleição numa disputa de ideias e não de personalidades ou de lambança, porque o Lula é o campeão da lambança. Ele não é responsável por nada do que aconteceu aí. Arrebentou o país, quebrou o país, impôs a Dilma, que quebrou o Brasil, e essa crise que está aí foi o PT que produziu, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está agravando, mentiu que ia resolver, se entregou para a ladroeira que denunciou, e com a mesma gente, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro, eu rio para não chorar, era do PL e o Lula deu o DENIT para ele roubar, e ele foi preso e condenado no Mensalão. Pois bem, o mesmo cara que estava com o Lula no Mensalão agora manda e desmanda no Bolsonaro. A gente tem que mudar isso, então, propor as ideias e não esse negócio de Chico, Maria ou Manel. Depois, aproveitar os 6 primeiros meses. A hora da reforma é a hora mágica que o presidente sai forte, recém-eleito, porque os deputados, mesmo da oposição, respeitam o presidente que acabou de ser eleito. E o Fernando Henrique jogou essa numa data fora, o Lula jogou essa data fora, o Bolsonaro jogou essa data fora. Eu proporei nos 6 primeiros meses. Segundo, não negociar em Brasília em gabinete fechado, onde a linguagem a gente já sabe, é a ladroeira, é a emenda do relator, é o orçamento secreto, é a roubalheira, é o Lira e tal, essas coisas. Como é que eu vou fazer? Eu vou negociar com os políticos, quem o povo elegeu, eu não quero ser ditador do Brasil. Por favor, meu irmão, tome cuidado com o deputado que você eleger. O que você eleger é com ele que eu vou negociar. Só que eu vou negociar numa sala aberta e vou trazer para essa sala não só eles, mas vou trazer os governadores e os prefeitos, porque hoje 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. Eu vou, por exemplo, libertar Minas Gerais desse acordo draconiano de dívida que fez Minas Gerais ser enfraquecida e não ter mais protagonismo na política brasileira. Isso está sendo muito ruim para o Brasil. E eu tenho a conta toda, só os direitos minerários da Codemig, eu troco que são direitos minerários que têm um valor econômico muito grande, mas não são financeiros, não são recebíveis de hoje. Mas a União tem cacife para isso, para quem conhece o ramo como eu, de antecipar esses valores de direitos minerários, ficar com isso para a União e liquidar a dívida de Minas ou reduzi-la. Em seguida, com esse pacto, eu quero que no fim, o que restar de impasse, combinando com todo mundo, eu vou mandar as reformas a direto voto do povo brasileiro. Aí eu digo como é que muda. Porque se eu estou propondo que vou cobrar imposto sobre as grandes fortunas, plebiscito. O mundo inteiro faz assim. Por quê? Porque o plebiscito traz o povo. E aí a gente faz 3 meses, ainda durante os 6 primeiros meses, a gente faz 3 meses de campanha. Eu vou lá defender as reformas que eu advogo, que eu propus na campanha, portanto estarei sendo coerente com o que eu prometi e o povo me elegeu com as minhas ideias, e quem for contra vai ter o direito garantido por mim de se expressar contra. Como eu vou apresentar as melhores propostas e vou dar o resultado disso, eu vou ganhar por 90-10. Não duvide disso. Ciro, eu queria trazer um ponto importante também, que eu acho que uma das maiores agruras do brasileiro é a questão da geração de emprego. O Brasil patina ainda na questão da geração de emprego e
No seu plano de 2018, você já propunha a revisão das leis trabalhistas. Lula recentemente disse que, se for eleito, ele revoga a reforma trabalhista de Michel Temer. Qual que é a sua posição em relação a isso? O Lula está mentindo, de novo. Em 2018, eles não deram um pio sobre o assunto. E eu não estou falando em revogar, eu estou falando em fazer uma revisão. Por quê? Porque o mundo do trabalho, o Lula não entende nada disso, parou no tempo e no espaço, é uma bola de chumbo, amarrando com o carisma dele, com a popularidade dele, o Brasil no passado. O home office, nem a palavra em português tem, que é o trabalho remoto, o trabalho digital, tudo isso é uma novidade que a CLT não sabe o que é. Portanto, nós precisamos adaptar, flexibilizar a legislação trabalhista para essas novas práticas. Porém, a guia dessa flexibilização, modernização, não pode ser introduzir no mundo do trabalho insegurança jurídica e muito menos insegurança econômica. O que é isso na prática? Essa reforma que está em vigor permite que um patrão pague a um terceirizado para fazer a mesma coisa que um empregado direto de carteira assinada faz, com a mesma jornada de trabalho, um salário que é metade. Isso está errado. Essa legislação que fizeram aí permite que o brasileiro pague a uma mulher 70%, 75% do salário que o mesmo patrão paga para um homem pelo mesmo trabalho, pela mesma jornada. Isso não pode ficar assim. Então, veja, eu vou chamar as centrais sindicais, as centrais empresariais, um mineiro chegou na Fiesp, isso vai mudar. Josué Alencar assumiu a Fiesp e você agora tem uma interlocução séria para você discutir. Por quê? Porque o capitalismo moderno, Vitor, se afirma no consumo de massa. É aí que está a garantia da escala, de você ganhar mais porque vende mais, não porque vende caro para poucos. E a renda é o pressuposto do consumo. No Brasil, nós estamos destruindo a renda do povo, o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos, e a informalidade selvagem já alcança 70% da força de trabalho do Brasil. Resultado, a renda definhando, fechamos 350 mil comércios no Brasil, nos últimos loucuras da Dilma, do desmantelo do Lula, do PT para cá. Fechamos 38 mil indústrias, demora uma pena para você abrir uma indústria. Fechamos 38 mil indústrias, a Ford estava no Brasil há 54 anos. Por quê? Porque ninguém tem dinheiro para comprar, o crédito colapsou. 72 de cada 100 famílias no Brasil estão endividadas, o maior endividamento, o juros subindo, a inadimplência é a maior da história. 64 milhões de irmãos e irmãs nossos estão no SPC, banidos do crédito, e quando faz o sacrifício de pagar uma prestação, cai no tal cadastro positivo. Tem que limpar tudo isso e vir em apoio do desenvolvimento do Brasil, que precisa de um consumidor, sabe, com renda e com crédito para consumir. Ciro, você disse que vai sentar, caso eleito, e chamar os governadores para conversar. A gente não pode deixar de falar, claro, que você esteve essa semana com o Calil, né? O Calil, ele é pré-candidato também ao governo mineiro pelo PSD. Caso ele saia candidato, você pensa realmente em apoiá-lo? E eu queria que você também falasse sobre Zema. Como você avalia a gestão do governador Romeu Zema em Minas? Veja, o Palácio Tiradentes, deixa eu dizer isso com o maior amor, carinho, respeito e humildade. O Palácio Tiradentes, a partir do Fernando Henrique, mas com Lula foi a mesma coisa, virou uma usina de destruição de liderança, se vocês repararem. Não é? Minas Gerais foi enfraquecida politicamente, na minha opinião, de propósito, assim como o Rio Grande do Sul. E nunca mais conseguiu produzir uma liderança nacional porque as finanças de Minas Gerais estão muito precarizadas. O Zema entra com uma lógica crítica, porque vem em cima da debacle do governo do Fernando Pimentel, que governou com o Lula e com o PT e com a Dilma, e para você ver como aquilo é um projeto. Fernando Henrique e Lula, nesse aspecto, a mesma coisa. E o Fernando Pimentel, que é uma boa pessoa, também eu conheço bastante bem, saiu desmoralizado, sem merecer, com confusões, etc., etc., porque as finanças de Minas foram destruídas. E assim tem sido. Teve ali um momentozinho de paz com Anastasia, que é um bom administrador, que foi o elemento essencial para o equilíbrio das contas, mas é uma conta precária. Então você veja, desde lá, quando o Itamar Franco foi governador de Minas, que Minas não consegue se projetar. Por quê? Porque a tarefa aqui dentro é tão impossível de ser realizada, sabe, que os governadores, como faz o Zema, tem que se sustentar muito mais no discurso, na personalidade, no carisma, e todos têm, basta nascer mineiro, já tem personalidade e carisma, mas não tem realização, não tem entrega. Eu estou vendo nascer um homem com a força dessa Minas Gerais altiva, que é o Calil. Porque eu amo o Brasil e, portanto, amo Minas Gerais e preciso que Minas Gerais se levante, sei o quê, não tem mudança no Brasil. Eu servi ao Brasil
como ministro do grande Itamar Franco. Foi ele que nos deu a moeda, foi presidente do Brasil. Né? Cadê o candidato a presidente que tenha protagonismo hoje? Né? O Lula está fazendo um conchavo em São Paulo, nem se lembra de Minas, nem para vice. Eu vou procurar um vice mineiro. Mas o Calil, eu acho que tem as qualidades de um grande administrador, tem o carisma de uma relação popular, sabe, sem ser mentirosa. Ele fala não, ele fala daquele jeitão dele e tal. E é o cara que eu acho que tem capacidade de interpretar essa Minas altiva, de peitar o poder federal e exigir que Minas Gerais seja tratada com devido respeito. E para mim, eu quero o lugar na história do presidente da República que emancipou Minas Gerais. E como fazer? Porque, claro, ainda está tudo muito no comecinho ainda. O PSD discute o lançamento de alguns candidatos à presidência, inclusive o mineiro Rodrigo Pacheco, né? A ideia do PDT é buscar o máximo de aliados, inclusive nos governos estaduais, nessas corridas estaduais, para ter um escopo maior para a sua candidatura? Numa candidatura de rebeldia da esperança como a minha, eu tenho que aprender a assoviar e chupar cana e jogar uns bambolês e andar de bicicleta, tudo ao mesmo tempo, sem problema nem queixa. Então veja, a primeira grande tarefa é construir um projeto, tentar que o povo brasileiro obrigue que todos os candidatos falem sobre o que nós estamos conversando hoje. Problema de emprego, de salário, de juros, de sistema de impostos, de previdência, etc., que é muito chato esses assuntos, mas se a gente não discutir, vai ficar tudo como está. E a crise vai se eternizar. O Valdemar Costa Neto vai romper com o Bolsonaro e vai aderir ao Lula, percebe? Como já aderiu lá atrás, como já vinha do Fernando Henrique. Eu estou propondo mudar tudo isso. Então, o meu serviço é mais pesado e mais necessitado do apoio do povo do que qualquer um de nós. Eu quero mudar o modelo econômico e mudar o modelo de governança política na direção do que eu já construí com você. Tem um livro escrito para ter onde as pessoas me criticarem, melhorar as minhas ideias. Porém, uma das tarefas é eu articular com os estados. E eu estou conversando freneticamente. Eu tenho uma inclinação, uma simpatia, que eu não escondi ninguém, porque sou muito amigo dele. E ainda torci, sabe, muito entusiasticamente, porque repare bem, quando começou o Campeonato Brasileiro ano passado, todo mundo dizia que o Flamengo já ganhou. Está assim igual o Lula, salto alto, já ganhou e tal. E veio o Atlético Mineiro, o nosso galo, e tchau! Foi o campeão de todos nós brasileiros que cultivamos a humildade. Portanto, esse já ganhou, esse salto alto, gosta de levar um sustinho e o Atlético mostrou essa coisa. Então, veja bem, estou conversando no Rio Grande do Sul, estou conversando em São Paulo, conversando no Rio. O primeiro acordo que nós fizemos foi no Rio de Janeiro. Ainda não amarramos, não é comigo, é um acordo pelo Rio de Janeiro que está mais ferrado do que Minas, sabe, arrebentar o Rio. O Lula apoiou, Sérgio Cabral, Crivella e tal, está lá no Rio de Janeiro, esse desastre todo. O Lula apoiou todos os governadores que foram parar na cadeia. Isso que eu estou querendo dizer não é por nada. Meu irmão, não é possível que a lambança do Lula, a conversa bonita do Lula, vá fazer a gente esquecer o concreto, o real. Ele impôs a Dilma para nós, arrebentou a economia do Brasil, podreceu a política do Brasil e destruiu o nosso país e pronto, vai voltar aí agora só porque a gente votou no Bolsonaro para protestar contra ele e agora, muito bonito, vamos votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro. O Brasil não aguenta mais isso. Então eu estou fazendo essa costura, na Bahia, por exemplo, está fechado, nós vamos com a Semineto. E em Minas Gerais eu gostaria muito, o nosso partido aqui é dirigido pelo deputado Maria Ninja, mas eu gostaria muito de apoiar, se ele decidir ser candidato, unilateralmente apoiar a candidatura do Calil. Ciro, nós temos aí mais ou menos mais uns 6 minutos de entrevista ainda e eu tenho alguns pontos importantes que são polêmicos e que era importante ouvir sua opinião também. Fundão eleitoral, você é a favor? Eu sou a favor do financiamento público de campanhas, não hoje. Eu escrevo um livro propondo alternativas para o mundo contra o neoliberalismo aplicado ao Brasil. Esse livro foi traduzido nos Estados Unidos, foi traduzido no México e está ainda disponível nas livrarias, chama O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo. No Brasil, nós temos duas alternativas. Ou a gente estatiza as campanhas, tipo, acabou dinheiro privado e público em campanha política. O TSE vai centralizar as campanhas todas, é uma proposta radical que eu fiz lá. Aí o TSE faz um fundo desse aqui, bota aqui Ciro Gomes 12, e eu venho aqui, faço a minha proposta para o povo sem conversinha, sem música, sem não sei o que e tal. Isso é uma coisa para a gente fazer uma transição, para acabar com essa relação podre do dinheiro com a política. Entretanto, o mundo sabe, e a gente tem que aprender, que o poder econômico, Vitor, é um dado irremovível da realidade. E o poder político é um dado irremovível da realidade. A gente não pode brigar contra isso. É assim no mundo inteiro. No socialismo, no comunismo, no capitalismo, é assim igual. Se o poder político é quem dá e tira prêmios e punições, o poder econômico vai procurar se relacionar com ele. A única forma disso não ser clandestino, podre, é botar a luz do sol em cima.
financiamento público de campanhas, pelo menos por uma transição. E isso me faz ser a favor disso. Acho, entretanto, que perder a moderação. Num país que está na crise que está, não faz sentido o Bolsonaro canalhamente acertar com esse centrão um fundo de tantos bilhões de reais. Não é razoável. Ciro, Supremo. Há muita discussão sobre decisões que vêm e voltam, falam que há muita ingerência política porque a indicação é política. Qual que é a posição sua sobre a Suprema Corte do Brasil e como que será, deve ser, claro, amistosa, mas como que será num provável governo Ciro? Eu sou profissional do direito, eu sou professor de direito. E numa democracia, no Estado de Direito democrático, alguém tem que ter o direito, o dever de dar a última palavra. O que não quer dizer que essa última palavra é boa, nem que a gente goste, nem que a gente precisa bater palma. Apenas viraria um curto-circuito se não houvesse um órgão, dentro da estrutura de organização das decisões coletivas, que diz assim, essa é a última palavra. Ou seja, o Supremo, como dizia Rui Barbosa, é o que tem direito de errar por último. Isto dito, eu vou propor, o que eu já falei na campanha de 18, um esforço grande, com diálogo, com respeito, mas um esforço grande, inclusive com inovações institucionais que serão escritas e anunciadas, para que cada um dos poderes volte à sua caixinha. Quando eu falei isso na eleição passada, foi uma confusão, porque estava no auge do humorismo. O que é o humorismo? Um juiz semi-analfabeto, ambicioso, sem limite, condena um político. Estou falando só da questão da República. Condena um político e vai ser ministro do político na primeira eleição que acontece meses depois da condenação e sai do governo e vai trabalhar para uma multinacional cuja grana passa para ele 3 milhões e 600 mil reais em apenas 11 meses e o faturamento dessa multinacional é administrar a massa falida das empresas que ele, Moro, quebrou na Operação Lava Jato. Quando eu chego numa universidade estrangeira, eu vivo circulando em universidade estrangeira, que eu conto isso, ninguém acredita. Tamanha barafunda, eu digo, vocês não sabem a melhor. Esse camarada se apresenta agora e candidato a presidente do Brasil. Não sabe absolutamente nada da vida brasileira, nunca administrou um pé de bodega e acha isso. Por quê? Porque houve essa confusão, né? Hoje o prefeito municipal do interior do Brasil tem um co-prefeito que não foi votado, que é um garoto bem intencionado, mas recém-formado, fez um concurso e vai lá como membro do Ministério Público a dizer o que é que pode e o que é que não pode e a enxovalhar a honradez do prefeito, do vereador e tal. Isso tudo vai acabar. Isso tudo vai acabar por quê? Porque eu tenho coerência moral para dizer, porque eu ajudei a construir o Ministério Público Independente, como constituinte de 88, ainda no estado do Ceará, mas influenciei no debate. É fundamental que o país recupere a credibilidade do judiciário. É fundamental que o judiciário pare de fazer política. Percebe? Veja um exemplo agora. Os políticos resolveram estabelecer que a última palavra já não é mais do judiciário. A nossa imprensa chama de PEC do precatório, nós chamamos de PEC do calote. Sabe o que é isso? Um aposentado prejudicado pelo governo foi na justiça, passou 10, 12, 15 anos, gastando um tempo que não tem mais para o governo pagar o que ele devia para ele. Ganhou. Quando aquilo ganha, vira um negócio chamado precatório, que é ótimo para pagar. Não tem mais recurso, tem que pagar. Os políticos inventaram um negócio que é uma PEC que diz assim, não, esse daí é para pagar só em 30 anos. O senhor continua defendendo o fim do teto de gastos? Por uma circunstância, não existe essa jabuticaba nem na literatura e nem em nenhum lugar do mundo. Mas eu topo discutir um teto de gasto como eu fiz no Ceará. Como é que eu fiz no Ceará? O teto de gasto é só para o gasto corrente. O investimento, que é para o povo, fica sem teto. Se eu melhorar a receita, se eu cortar a despesa, sobra mais dinheiro para fazer saúde, para fazer educação. No Brasil fizeram o quê? O teto de gasto é só para educação, saúde, segurança, as coisas que interessam para o povo, e deixar o juro para os barões dos bancos livre do teto de gasto. E sabe qual é a maior despesa do orçamento brasileiro? Juro. Rolagem de dívida e amortização. Quer ver a seriedade deles? Vamos propor um teto de gasto para tudo. Eles pulam lá do outro lado. Então, para eles, o povo pode morrer no hospital, o cidadão pode ser humilhado do desemprego, o salário mínimo não paga uma cesta básica, para ele ganhar na goela do mundo todo, egoísta que é, juro. Então, não vai ter mais, acabou. Nós vamos fazer o negócio como eu fiz. Sabe quantos dias eu tenho de déficit? Governador de um estado, prefeito da quinta maior cidade brasileira, ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, nenhum dia de déficit. Sabe qual é o maior superávit primário da história do Brasil, a maior sobra de dinheiro para investimento? Ciro Gomes, governador, Ciro Gomes, prefeito, Ciro Gomes, ministro da Fazenda. Sabe quanto foi que sobrou? 5,4% de superávit primário. Isso é a minha história. E eu precisei de teto de gasto? Não, eu precisei ser sério, como eu procuro ser.
Bom, Ciro, a pauta era muito extensa, a gente sabe que o tempo é super apertado, mas de toda forma... Eu volto aí proximamente. Por favor, você já está convidado para a próxima vez que vier a Uberlândia conversar novamente com a Band e conversar com o eleitor para que as ideias fiquem extremamente claras. Agradecer você por conversar com a gente. Seu sinal está chegando a mais de 120 cidades, Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste. Obrigado e desejo todo sucesso na campanha para o senhor. Obrigado. Vamos obrigar todos os candidatos a apresentar ideias. Ódio, paixão, sabe? Deixa que eu chuto. Chico, Maria, Manel, não vão resolver o nosso problema. Obrigado, Ciro. Ricardo, de volta com você no estúdio.